Você nunca foi convidado a ser livre. Foi convidado a ser visível. Esse é o comando oculto do nosso tempo: mostrar-se, expor-se, entregar-se, até que nada permaneça em silêncio. Chamam isso de conexão. Chamam isso de vida. Mas, e se for a maior mentira da nossa era? O filósofo Byung-Chul Han escreveu que não vivemos numa sociedade da liberdade, mas da exposição. Não somos mais governados por reis nem por padres, mas pela exigência de nos revelarmos, sem parar, com prazer, com entusiasmo. Cada imagem, cada momento, cada pensamento oferecido no altar da transparência. Chamam de conexão. Ele chamou de controle. E, no entanto, ainda existem aqueles que se recusam. Não postam, não exibem, não deixam rastros para o algoritmo devorar, para a multidão, parecem estranhos, suspiros, são ansiosos. Mas aqui está o segredo que quase ninguém ousa admitir. São os mais raros que restam, os que não podem ser consumidos. Num mundo em que todos são rastreáveis, a ausência cria presença. Num tempo em que todos representam, a recusa se torna poder. E quando cada rosto é repetido até a exaustão, justamente o rosto invisível é o que jamais se esquece. Pergunte a si mesmo: por que aquele que não posta nos incomoda tanto? Por que pensamos nele mesmo quando nada diz? Talvez porque, no fundo, sabemos o que Han alertava: a transparência mata a alma. O mistério é a última forma de resistência. E este vídeo não é sobre timidez, nem sobre quem não gosta de atenção. É sobre uma outra psicologia. Uma psicologia proibida. A força escondida daqueles que recusam a se expor. Fica legal. Porque quando você entender o que significa não postar, nunca mais verá um mundo visível da mesma forma. Vivemos numa cultura em que a confissão deixou de ser escolha, virou obrigação. Todos os dias, pedem que mostremos o que comemos, onde fomos, quem amamos, do que temos medo. O silêncio soa suspeito. Guardar algo para si mesmo parece estranho. E é por isso que, quando você sente essa resistência, esse peso ao se expor, parece que há algo errado. Você vê os feeds intermináveis, os sorrisos ensaiados, as vidas cuidadosamente montadas, e se pergunta: por que eu não consigo ser tão aberto quanto eles? Por que compartilhar parece pesado, em vez de natural? Esse é o paradoxo do nosso tempo. A transparência é venerada, a privacidade é patologizada. A sociedade da exposição diz: se você não performa, você não existe. Se você não compartilha, é porque está escondendo algo. E pouco a pouco, essa crença vai corroendo você, sussurrando: talvez eles estejam certos, talvez eu seja quebrado. Mas aqui está a verdade que nunca lhe contaram. Esse peso não é defeito, é profundidade. É o sinal de alguém que entende, consciente ou inconscientemente, que a intimidade perde o sentido quando é transformada em espetáculo. O que você guarda não é fraqueza, é sagrado. Byung-Chul Han alertava que a transparência destrói a confiança, porque nada permanece protegido. Tudo se torna nu, exposto, consumido. E por isso, aqueles que resistem, que hesitam, que escolhem o silêncio, carregam em si os últimos fragmentos do que a intimidade realmente é. Sim, essa resistência pode parecer um fardo. Ela isola. Ela faz você duvidar de si mesmo. Mas e se esse fardo for também sua bússola? E se aquilo que você julgava fraqueza for, na verdade, o caminho para a sua liberdade? Porque aqui está a verdade escondida. Quando você não posta, não está perdendo nada. Está protegendo algo insubstituível. Está guardando uma parte de si mesmo fora do alcance da multidão. E talvez, apenas talvez, seja isso que o torna raro. Esse é o paradoxo que vamos explorar. O peso que você sente ao recusar-se a compartilhar é real. Mas esse peso não é seu inimigo. É a prova de que ainda há algo que lhe pertence. E, na próxima parte, vamos revelar por que essa bússola interior importa. E para que tipo de liberdade ela aponta. Esse peso que você sente não é acaso, não é fraqueza, é bússola. Porque aqui está a lógica escondida. A sociedade da transparência não está interessada na sua liberdade. Está interessada na sua exposição. Visibilidade é lucro.
Visibilidade é controle. Visibilidade é obediência disfarçada de escolha. Porque cada aplicativo implora que você compartilhe mais, mostre mais, confesse mais. Porque o silêncio parece quase um crime. Porque o que é visível pode ser rastreado. O que é visível pode ser vendido. O que é visível pode ser previsto e governado. Byung-Chul Han escreveu: transparência não é intimidade, é dominação. Uma pessoa que revela tudo é uma pessoa que já não possui a si mesma. E por isso o sistema sussurra sem parar: mostre-me seu rosto, sua refeição, seus desejos. Não porque se importe com você, mas porque se alimenta de você. Mas o que essa exposição sem fim realmente faz com quem obedece? Quais são as consequências invisíveis de viver totalmente à mostra? Na cultura da visibilidade, as pessoas acreditam que estão apenas compartilhando, mas suas vidas começam a mudar de formas quase imperceptíveis. À mesa, a alegria é interrompida quando o celular aparece. Pratos são ajustados para o ângulo perfeito, o riso é ensaiado. Depois, a memória parece vazia, porque a foto substituiu o sabor. Todos já viram isso. O encontro que deveria ser simples e íntimo se transforma em palco para stories. A praia que deveria ser descanso vira uma sessão interminável de selfies. O jantar que deveria ser de conversa silenciosa se rende à luz fria da tela. O brinde ainda está na taça, mas o momento já foi roubado pela urgência de publicar. Um simples selfie parece inofensivo, mas as máquinas veem mais que um sorriso. Registram a fadiga na pele, a inquietação nos olhos, a solidão por trás da pose. Algoritmos preveem humores e escolhas antes mesmo da pessoa senti-los. O que deveria ser intimidade vira informação. O que deveria ser memória vira dado. E quando o amor privado é exibido, o nascimento de um filho, uma confissão, um momento sagrado, o cérebro registra como já consumido. A intimidade evapora. O que poderia ser infinito se torna finito em segundos. E, uma vez perdido, não volta mais. Então, vem a fome. Uma inquietação para checar, atualizar, esperar. Quando a aprovação não chega, a neurociência mostra, o cérebro sente como dor. Não dor simbólica, mas a mesma dor de um golpe físico. Para os visíveis, a invisibilidade fere a carne. Role por tempo suficiente e os rostos se repetem, os sorrisos se repetem, as poses se repetem. Com o tempo, essa repetição se grava no cérebro. Os que se expõem tornam-se reproduzíveis. A visibilidade os achata até que a singularidade desapareça na mesmice. E mesmo no sono, seus corpos não escapam. Pesquisas mostram que o sistema nervoso permanece em alerta, como se ainda estivesse sendo observado. Eles acordam exaustos, porque alguma parte deles passou a noite inteira em performance. É isso que acontece com os visíveis. Mas nem todos seguem esse ritmo da exposição. Há os que se afastam, que guardam suas sombras, e é no silêncio deles que começa a nascer um outro tipo de força. E é aqui que a sua resistência importa. Aquela hesitação antes de postar, aquela recusa em se expor, não é defeito. É sinal de que uma parte de você ainda se recusa a ser consumida. É o indício de que algo em você sabe que existe diferença entre conexão e captura. Pense assim: cada vez que você retém, mantém um fragmento de si fora da máquina. Cada silêncio que você escolhe é um espaço onde o algoritmo não entra. E nesse espaço, a liberdade ainda respira. É por isso que o peso parece tão grande. Porque você não está apenas resistindo à multidão, está resistindo a todo um sistema criado para mantê-lo visível. Você diz não, não apenas a estranhos, mas à exigência invisível do poder. E assim, o fardo que você carrega é prova de que ainda está inteiro. Prova de que a intimidade, para você, não foi destruída. Prova de que sua vida é mais do que dado, mais do que conteúdo, mais do que performance. Esse é o paradoxo que Anos alertou. O que parece fraqueza é, na verdade, a última força que temos. O que parece vergonha é, na verdade, proteção. E o que parece isolamento é, na verdade, a liberdade começando a criar raízes. Porque quando você recusa ser visível sem fim,
não está desaparecendo. Está se tornando intocável. E, numa sociedade que adora a transparência, ser intocável é a forma mais rara de poder. Nem todos seguem o jogo da visibilidade. Enquanto a maioria despeja sua vida no fluxo interminável, alguns escolhem o silêncio. Enquanto tantos oferecem fragmentos de si à máquina, alguns guardam aquilo que não pode ser copiado. Eles existem fora do ciclo da repetição infinita, e isso os torna raros. Byung-Chul Han observou que o sistema se alimenta da visibilidade. Os algoritmos exigem confissão, imagens, atualizações, revelações, sempre renovadas. Sem esse combustível, o mecanismo começa a falhar. Para muitos, tal recusa parece impensável. Mas há aqueles que a vivem todos os dias. Eles não são consumidos. Eles não são produto. Sua ausência inquieta. Perturba a multidão, que confunde segredo com vazio, que não entende porque alguém resistiria à ordem de aparecer. Mas silêncio não é ausência. É densidade. É plenitude mantida intacta. Na era dos algoritmos, a invisibilidade se transforma em força. O que não se vê não pode ser medido. O que não se mede não pode ser previsto. O que não se prevê não pode ser controlado. A recusa deixa de ser passiva. É resistência. E essa resistência traz seu próprio paradoxo. Quanto menos alguém mostra, mais presença gera. Quanto mais raro o traço, mais nítido o contorno. Onde a visibilidade infinita produz repetição, a retirada cria memória. O rosto invisível se torna inesquecível, justamente por escapar ao ciclo da reprodução. Isso não é timidez. Não é medo. É soberania. Uma soberania nascida não da conquista, mas da contenção. A maioria continuará jogando o jogo da visibilidade, oferecendo-se em pedaços até que nada reste escondido. Mas os poucos que resistem lembram o sistema do seu limite. Provam que nem tudo pode ser consumido. Existe aqui um outro tipo de orgulho. Não o orgulho fugaz dos números e curtidas, mas a dignidade profunda de permanecer ingovernável. Eles não são ruído, mas sinal retido. E nesse ato de reter está o último espaço intacto do humano. A história sempre se lembrou daqueles que recusaram. Há aqui uma inversão estranha. O que o sistema chama de ausência, na realidade, torna-se uma forma mais profunda de presença. Aqueles que resistem à exigência de serem visíveis não desaparecem. Eles se transformam. O silêncio deles ganha peso. A recusa, longe de apagá-los, torna sua presença inconfundível. Byung-Chul Han descreveu a nossa era como a era do cansaço, um tempo em que a necessidade interminável de se expor corrói a profundidade, achatando tudo em mera informação. Contra esse cansaço, os que permanecem invisíveis mantêm viva uma energia diferente. Eles carregam a força do que não foi consumido. Seus relacionamentos não são encenados para uma plateia, mas vividos para si mesmos. Suas memórias não são posts, mas arquivos privados de significado. Suas palavras são menos frequentes, mas quando ditas, ressoam com uma força rara, porque nada é desperdiçado, nada é diluído. Eis o paradoxo. A invisibilidade, em vez de apagar a identidade, a intensifica. Quanto menos alguém se expõe, mais substância permanece. A vida não postada não é rasa, é densa, cheia de texturas ocultas. O mistério não enfraquece, ele concentra. Numa cultura obcecada por superfícies, a profundidade torna-se um ato radical. E profundidade não pode ser replicada por algoritmo algum. Pense na intimidade. Quando tudo é compartilhado, a intimidade desaparece, vira conteúdo. Mas quando algo é protegido, mantém sua sacralidade. Aqueles que guardam, que recusam, que preservam criam bolsões de intimidade que não podem ser tocados pela multidão. Suas vidas têm sombras, e é nessas sombras que o sentido sobrevive. O sistema não consegue processar isso. Ele vive da luz, da exposição, do espetáculo constante. Mas o que permanece na escuridão escapa. Ok, escapa. Resist. Ok, resist, dura. E assim, os invisíveis cultivam uma liberdade desconhecida pelo mundo visível. Não a liberdade de performar sem fim,
mas a liberdade de não precisar performar. Não a liberdade de acumular atenção, mas a liberdade de não depender dela. Essa liberdade não grita, não se anuncia. Ela aparece na calma de quem não precisa ser visto para existir, na firmeza de quem não entrega seu eu à multidão, no orgulho silencioso de quem sabe que o que está escondido não está perdido, está preservado. Talvez essa seja a última inversão. No mundo em que todos estão ocupados tentando ser vistos, o dom mais raro é o de saber ver. Cada época tem a sua forma de poder. Já foi a espada. Depois, a fábrica. Agora, é a visibilidade. Dizem que a luz liberta, que ser visto é estar vivo. Mas quanto mais tudo é iluminado, mais tudo é consumido. A transparência não nos liberta, ela nos esgota. Ela arranca da alma até que reste apenas dado. Byung-Chul Han alertou. Uma sociedade sem sombras é uma sociedade sem profundidade. E a dignidade mais rara que resta pertence àqueles que ainda guardam suas sombras. O silêncio deles não é vazio. É a última forma de plenitude. A recusa não é fraqueza. É uma força que algoritmo algum pode processar. O que escapa à rede sobrevive. O que permanece invisível não pode ser consumido. E aqui está o paradoxo final. Invisibilidade não é ausência. É poder. Mistério não é fraqueza. É liberdade. Agora, eu deixo uma pergunta para você. Num mundo que exige sua exposição constante, o que você escolhe guardar só para si? Escreva nos comentários, se tiver coragem. A sua história pode ser a faísca que ajuda a outra pessoa a perceber que não está sozinha. Volte também aos vídeos anteriores. Cada um guarda chaves diferentes para decifrar a psicologia secreta da nossa era. Talvez você encontre um tema que fale diretamente ao seu coração. E inscreva-se para não perder o próximo capítulo. Nele vamos mergulhar ainda mais fundo no lado oculto da mente contemporânea. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que o silêncio também tem voz. Porque aqui, nós não somos multidão. Somos um círculo de raros, guardiões das sombras. Até lá, guarde a sua sombra. Ela é a última coisa que o mantém livre.